vencendo a rejeição, a orfandade, e agora eu descobri que eu estou vencendo também a codependência. Eu sou o Elvis. Oi, que bom que você está aqui. Antes de começar a falar sobre a mensagem hoje, nós vamos falar sobre a mensagem 14, que fala sobre codependência. Eu queria, para ilustrar, cantar uma música aqui, vou cantar uma parte da música e você completa. Por favor, me ajudem aqui para servir como pano de fundo da minha mensagem. É uma música que começa assim: seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça. Alô, pastor Jefferson? Deu certo, pegamos eles. Tinha um ali que eu tinha esperança nele, era um menino crente, menino bom, mas que coisa, hein? Ah, é para fazer aquele gesto para eles? Não. Gente, isso aí eu só fiz uma brincadeira com essa música por conta do seguinte: tem uma outra musiquinha aqui que vocês devem conhecer, e ela fala assim: eu não existo longe de você e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas para poder te ver, mas o relógio está de mal comigo. Essa que eu cantei, essa daqui, toda essa onda de sofrência que tem hoje na música sertaneja, na música popular, elas espelham uma realidade triste do nível de codependência dos relacionamentos do nosso dia a dia. E aí você fala assim: bom, mas eu sou filho de Deus, eu não estou mais nessa onda, eu estou livre disso. Será? Ao meditar nessa mensagem, na 14ª, aí, que fala sobre codependência, eu descobri que eu não estou tão livre disso, e que, pelo contrário, eu tenho algumas áreas de luta nessa questão da codependência. Porque, para mim, codependência era aquelas relações extremamente doentias, e algumas também são. Graças a Deus eu não vivo esse tipo de relacionamento doentio, mas eu sofro influência e influencio pessoas com a minha carência emocional. Então, o contraponto que eu queria falar para vocês é sobre a diferença entre depender e codepender. Mas, afinal de contas, o que é codependência? Nós temos uma definição aí na apostila da Melody Biff, e eu queria ler uma outra aqui para você, de uma outra psicóloga chamada Lori Hentzel. Ela define assim codependência: é a condição em que a presença e o carinho constante de outra pessoa são considerados necessários para a minha segurança pessoal, quando o meu valor, a minha paz de espírito, a minha estabilidade interior e a minha felicidade estão ancorados em uma pessoa e na reação dessa pessoa para comigo. Tem problema em eu me relacionar com as pessoas? De maneira nenhuma, pelo contrário. Nós devemos e podemos nos relacionar com as pessoas. O problema é quando o nosso grau de relacionamento tende para a codependência. Existem dois tipos de codependência: a impositiva e a anulativa. A impositiva é quando eu anulo o outro, fazendo com que essa pessoa me considere indispensável para a vida dela. E a outra é a anulativa, que é quando eu me anulo para me fazer importante para o outro. Dois tipos de relacionamento extremamente doentios. Codependência não é bom em nenhum aspecto. Às vezes eu vejo o Lão orando, né? Ele fala: queremos ser codependentes de ti. Nem Deus quer que você tenha um relacionamento de codependência com Ele. Porque a codependência é uma doença emocional. Deus quer sim que nós dependamos dEle, mas nunca tenhamos uma relação de ou anular-nos para sermos amados, ou transformar Deus no nosso escravo. E pasme, dentro do cristianismo
Tem muito disso. Hoje, na verdade, nós estamos numa onda em que Deus nada mais é que o mordomo da igreja, onde Deus precisa, deve, tem que fazer os meus caprichos, resolver os meus problemas. O hino fala, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se Ele me curar, Ele é Deus, se Ele não me curar, Ele é Deus, se Ele resolver o meu problema, Ele é Deus, se Ele não resolver, Ele é Deus. Quando eu crio um relacionamento de codependência com Deus, anulativa, eu anulo a vontade de Deus em benefício da minha. Deus simplesmente tem que realizar os meus caprichos. Eu tenho que ser feliz. Eu não posso ter problemas. Então Deus se vira aí e torna a minha vida um mar de rosa. Quando ela é anulativa, então eu me despersonalizo. Em nenhum momento Deus quer que você se despersonalize. Pelo contrário, Deus quer que nós tenhamos as nossas personalidades. E dentro da vida da igreja, a beleza desse convívio é que cada um é diferente do outro. Deus não quer que nós sejamos autômatos, todos iguais. Pelo contrário, Ele quer que você seja quem você é. E que você, sendo quem você é, seja transformado pela ação do Espírito Santo. Isso é uma relação de dependência. Deus sempre vai querer conosco algo chamado relacionamento. Isso é saudável. Nós precisamos ter um relacionamento com o Pai. Relacionamento, gente, é intimidade, é conhecer a vontade do outro. Nunca você precisa anular a tua vontade e nem submeter, impor a tua vontade ao outro para ter um bom relacionamento. Deus nunca vai pedir isso para você. Agora, quando você está dentro de um relacionamento doentio, aonde você precisa subjugar o outro para se sentir importante, ou se anular para chamar a atenção do outro, você está dentro de um relacionamento de codependência. Legal? Então eu queria que, essa é só a introdução da mensagem, eu queria que você pusesse as mãos para cá e me abençoasse, para que o Senhor me use como um canal para poder ser um canal de bênção na tua vida. Amém? Senhor, nós colocamos diante de Ti agora, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, nos ajude, nos abençoe. Toque, fale ao coração de cada um de uma maneira sobrenatural que só o Senhor sabe. Faz um Pentecoste aqui, Senhor, que cada um entenda na sua linguagem, cada um supra a sua necessidade e cure o seu grau de codependência em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá. Quiser ir trocando por aí, eu vou falando, vai trocando, tá? Pode trocar já a primeira tela ali, se puder, por favor. Tem alguns textos aí isso, aí. Olha aqui, volta naquele salmo lá, por favor. Aqui? Isso. Olha que interessante esse salmo. Ele fala assim: a minha salvação e a minha honra dependem de Deus, Ele é a minha rocha firme e o meu refúgio. Esse é um tipo de relacionamento espiritual saudável, onde a rocha, a sustentação é o Senhor. Dependem de Deus. O problema é quando nós colocamos alguém no lugar de Deus. Então, codependência, em primeiro lugar, é idolatria. É quando você coloca o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, o teu líder espiritual acima de Deus. Aí você entrou num relacionamento de codependência. É muito diferente um relacionamento saudável de um relacionamento doentio de codependência.
Eu preciso depender, mas nunca codepender. É diferente, tá? Então, nós estamos na decisão 4, que é depender do Senhor. Opa, tá certo? Show. Hã? Não, então, espera aí. Legal. Aqui. Aqui nós vamos ver sobre o que Deus tem nos dado. Aqui fala que Ele não nos deu, o que Ele não nos deu, que é um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Então, uma relação saudável, ela é uma relação equilibrada. É uma relação de confiança, de dependência, de carinho, de afetividade, sem precisar anulação. Eu não preciso me anular em benefício do outro e não preciso subjugar o outro para ser feliz, tá? Olha que interessante esse conceito. O codependente, ele não estabelece um vínculo com o outro. Ele se aproveita do outro. Ele é um sanguessuga. É um parasita na vida alheia, né? Portanto, sofre e promove o sofrimento justamente por apresentar dificuldades em se relacionar com o outro. Veja que nesse tipo de relacionamento não tem uma comunicação honesta, ela é sempre subjetiva, não tem uma expectativa realista, ou você espera mais do que a pessoa pode dar. E olha, quer ver uma coisa interessante? Por que nós, às vezes, nos frustramos com as pessoas? É porque nós temos uma expectativa irreal em relação ao que essa pessoa pode oferecer. Então, na verdade, quando ela nos decepciona, o problema não está com ela. O problema está com você. Você esperava dessa pessoa algo que ela nunca teve capacidade e nunca prometeu te entregar. Então, esse é um relacionamento doentio. Sabe aqueles que, inclusive, eu vejo muito meme na internet, aqueles relacionamentos de codependência de mãe com filho, onde a mãe chantageia o filho emocionalmente. Daí a mãe, esses dias eu vi um muito engraçado, né, onde ele falava assim, a mãe falava, era ele mesmo disfarçado de mãe, ele fazia a mãe e fazia o filho, né? Daí ela falava assim, ele fala, mãe, eu vou lá em tal lugar. Mas por que você não fica aqui? Mas vamos junto, mãe. Não, eu não vou junto, porque eu quero ficar em casa, então eu vou sozinho. Só fica essa coitada aqui em casa, né? Ninguém me dá bola, ninguém me ama. Mas vamos então, mãe, eu não tenho roupa para ir. Mas mãe, é lá na casa da tia, não precisa trocar de roupa. Não vou. Então tá bom, então tô indo. Me deixa essa coitada aqui abandonada, ninguém me ama. Então, esse relacionamento é um relacionamento de codependência, onde aquele que está tentando anular o outro, ele usa a estratégia de se fazer de vítima. Eu sei que você nunca fez isso, né? Na tua casa não tem esse problema, ninguém faz isso, você está imune, mas tem pessoas que têm problema com isso, tá? Tem dois tipos de codependência: a impositiva e a anulativa. A impositiva, onde aquele que manipula, aquele que controla a relação, ele vai se impor, vai manipular e vai controlar a pessoa. Então ele precisa anular a vontade própria do outro, se impondo sobre ele. Sugiro um filme para você, é um filme chamado Tratamento de Choque. É do Adam Sandler e do Jack Nicholson. É muito engraçado. Ele mostra um cara que não tem vontade própria, né? Ele se anula. E aí, esse é do anulativa, né? Do impositiva é o do DiCaprio e do Tom Hanks, Prenda-me se for capaz. Prenda-me se for capaz. Ele tem os relacionamentos dele são todos impositivos. Ele anula a vontade do outro para satisfazer a dele. E o anulativo, aqui, indivíduo acha inspirador. O anulativo é aquele onde a pessoa
anula-se em favor de outros. E esse daí é o livro do tratamento de choque, que tem o Adam Sandler e o Jack Nicholson, aonde o Jack Nicholson é um psicólogo, né? E vai colocar ele em situações extremas para ele parar de se anular. E é muito divertido, né? Porque realmente é um tratamento de choque que ele faz com a pessoa que tinha o problema de se anular. No nosso caso, nós não precisamos do tratamento de choque. Nós precisamos da ação do Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele pode nos curar desse tipo de relacionamento doentio, tá? Nós não, de hipótese alguma, nós precisamos ou devemos nos anular ou nos impor para ter um relacionamento com as pessoas. Isso aí vem, muitas vezes vem de berço, né? Às vezes uma criança que ela foi abusada, teve uma infância muito rígida, muito oprimida, castigada, então ela tende a levar para a sua vida esse comportamento ou anulativo ou impositivo. No relacionamento impositivo, a pessoa, ela se acha indispensável para o outro, ela impõe a maneira de pensar e agir, e ela precisa controlar a relação. A gente vê muito isso em políticos, empresários e líderes religiosos. Tem muitas pessoas que usam a sua influência para subjugar e anular a vontade do outro em benefício da sua vontade própria. O mais interessante disso é o seguinte: pela lógica, quem consegue fazer isso deveria se sentir feliz, mas não consegue. Num relacionamento de codependência, mesmo quando você impõe a tua vontade, quando você é imposto, se anula, nos dois, as duas pessoas da relação são infelizes, porque ele é um relacionamento de doença, é uma doença emocional. A gente, no caso do impositivo, a gente poderia dizer que é a síndrome do filho mais velho. É aquela criança que talvez desde a infância ela foi obrigada precocemente a cuidar dos irmãos mais novos, a assumir responsabilidades que não estava na fase ainda de assumir, e ela leva isso para a sua vida adulta, anulando a vontade dos parentes, dos amigos, dos empregados, dos colaboradores. Aonde ela está, ela precisa impor a vontade dela. Então sempre é um relacionamento difícil e que causa muitos traumas emocionais. No caso do anulativo, ela tem uma dependência emocional do outro, não tem opinião própria, anula-se para ser aceito, não consegue estabelecer limites no relacionamento, não sabe dizer não. Sabe aquela pessoa que não consegue dizer não para nada? Tudo que pedem para ela, mesmo ela não querendo dizer não, mesmo não podendo dizer não, não querendo e não podendo, ela fala sim para tudo. Eu não estou desincentivando você a servir nos ministérios, sabe? Mas se todo ministério que está faltando gente, você entra só para tapar buraco, tome cuidado. Você pode estar querendo comprar o afeto, comprar a admiração do seu líder. Saiba quais são os seus limites. Saiba dizer não. Saiba dizer não para o seu cônjuge. Saiba dizer não para o seu patrão. Porque o que acontece? Existe um sistema de compensação. Geralmente, alguém que tem numa codependência, aquele que é anulativo, ele é anulativo no momento e ele é impositivo no outro. Geralmente, se você é impositivo no trabalho, e lá no trabalho você impõe na marra a tua vontade, quando você chega em casa, você é o inverso. Ou, por exemplo, aquela pessoa que não consegue dizer não para o patrão. O patrão fala, olha, vamos ficar aí hoje e vamos fazer um serão extra, e você tinha um compromisso, um jantar com a tua esposa. Você anula o jantar com a tua esposa e você vai se subjugar ali ao teu líder, né? Mesmo que isso cause um problema. Só que interessante, quando você chega em casa, ao invés de você, de maneira saudável, explicar para a pessoa que não tinha como você vai, geralmente a pessoa ela vai se irar.
Ela vai chegar em casa e falar, quando a pessoa cobrar e for confrontado, poxa, nós não tínhamos combinado que a gente ia jantar hoje? Ele vai falar, mas você não sabe como é importante o meu emprego? Você queria que eu falasse não para o meu patrão? Então ele vai se irar, vai se irritar. Então veja que quando a pessoa é impositiva, é anulativa no trabalho, ela é impositiva em casa, ou vice-versa. Sempre usando do artifício da chantagem emocional. Todo codependente é um chantagista emocional. E o anulativo, ao contrário do impositivo, que tem a síndrome do filho mais velho, ele tem a síndrome do filho mais novo. Como que é a síndrome do filho mais novo? Todo mundo manda nele. Todo mundo é o capacho da família. Ele não tem vontade própria, é só sim e amém. E a pessoa que leva isso para a sua vida é aquele tipo de profissional que nunca sai de um subemprego, de um subcargo. Ele tem um cargo lá, um pequeno cargo, e ele não sai daquilo. Ele não luta para melhorar, porque ele não se acha merecedor. Né? Ele vai se contentar com posições subalternas. Eu queria fazer um testezinho rápido com você. Tem um aqui na apostila, mas eu quero fazer um outro rapidinho aqui. São 20 perguntas, tá? Cada vez que você achar que o chapéu cabe, você marca um pontinho. Faz um risquinho aí, ou conta nos dedos mesmo. Depois eu vou te dar um diagnóstico aqui, tá? Só responde aí rapidinho. Você sente necessidade de consultar o seu parceiro em tudo que faz? Se sim, faz um risquinho. 2. Tem medo da solidão, da rejeição e do abandono? 3. Quando você não está com seu companheiro, não suporta a distância e liga para ele várias vezes para saber aonde e com quem ele está? 4. Você é incapaz de aproveitar os momentos em que está sozinho ou sozinha? 5. Sua felicidade depende exclusivamente do seu parceiro e não consegue suportar a ideia de um término? 6. Você se afastou dos amigos e da família desde que começou a sua relação afetiva? 7. O tempo que passa com o seu companheiro nunca é suficiente, você sempre quer mais? 8. Você não se atreve a tomar iniciativa em nada e não expressa a sua opinião por medo de desagradar o seu parceiro? 9. Qualquer atividade que você faz sem o seu parceiro é chata e é monótona. 10. Você já se fez de vítima para chamar a atenção do seu parceiro? 11. Sua vida não tem sentido sem essa pessoa. 12. Você necessita provas constantes de afeto e de amor? 13. Você vive preocupado com o futuro e com a estabilidade da sua relação? 14. Tem dificuldade em colocar limites quando seu companheiro faz algo que te magoa? 15. Você valoriza muito o outro e acha que tem muita sorte de alguém tão incrível como ele querer ser seu parceiro? 16. Você é ciumento ou ciumenta? 17. Você perdoaria uma traição para não ter que terminar o seu relacionamento? 18. Você vive para ajudar o seu parceiro em tudo, inclusive a resolver os problemas pessoais dele. 19. Você não suporta seus erros e é muito criticado com as suas falhas, pelo parceiro no caso. E 20. Se o seu companheiro está ocupado e não te dá atenção, logo pensa que ele não te ama mais. Aí você soma agora os risquinhos e é o seguinte: se deu até 5 risquinhos ou 5 dedinhos aí que você marcou, você não tem problema nenhum com codependência. De 6 até 10, a tua codependência é média. Se foi de 11 para cima, você tem um problema sério com codependência. Tá? Isso aí pode parecer não muito cristã, essas perguntas, mas é de um site de psicologia, de estudos de codependência. Aqui na apostila nós temos umas outras perguntas que é interessante que você responda também. Tá? Continuando, tá? Aqui, o codependente, a raiz disso vem de uma raiz de orfandade e de rejeição. E nós já sabemos que quase todos os problemas
são apenas válvulas de escape, né? São compensações por causa de problema de rejeição e de orfandade. Então, essa é uma válvula de escape, né? Então, o codependente, ele vive a vida do outro, ele abandona a sua própria, ele vive numa fuga de realidade, sempre tendo expectativas irreais em relação à pessoa que convive com ele, tem dificuldade em identificar os seus sentimentos e minimiza a sua dor. Como eu não consigo olhar para mim mesmo, eu coloco todas as minhas fichas e as minhas expectativas no outro. E isso gera frustração para o outro e para mim, porque é uma carga muito pesada para o outro carregar. Uma situação saudável é quando nós encaramos e aceitamos as nossas limitações. Quando eu olho para mim mesmo e vejo que eu tenho problemas, dificuldades, limitações, eu aceito isso, eu entro num processo de aceitação, eu começo a me sentir mais seguro, eu começo a ter mais coerência nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, e eu entro em harmonia comigo mesmo e com as pessoas. Agora, na relação de codependência, eu terceirizo isso. Como eu não quero olhar para os meus problemas, eu lanço os meus problemas para um terceiro, ou subjugando ele, ou me anulando para que ele cuide de mim. Veja a diferença que há numa relação de... os sinais, né, que estão aqui na apostila, tá? Olha lá, ó. Baixa autoestima, senso de identidade frágil, alta reatividade ou irritabilidade, aquele negócio que eu falei, né, quando é confrontado, se irrita. Preocupação ou cuidado excessivo com o outro, perfeccionismo, negação da realidade, uso do sexo para ganhar aprovação. Isso é um problema muito sério, porque o sexo saudável, ele não é feito para ser aprovado, não é feito para você anular a tua vontade em benefício do outro, e não é feito para manipular o outro. Quando o sexo é usado dessa maneira no casamento, ele prova que você está num relacionamento doentio. Compulsões, compulsão por alimentos, gastos, jogos, roupas, sapatos, etc. Foco excessivo na realidade do outro, como parceiro afetivo, nos filhos, marido, esposa. Assumir o papel e as responsabilidades do outro, e quando é anulativo, né? E a pergunta para você refletir. Você conseguiu identificar atitudes de codependência em si mesmo dessa relação? Anota ali, sim ou não. Legal? Outra pergunta. Que tipo de codependência você mais expressa? Você se enquadra mais no quê? Você gosta de se anular em benefício do outro? Ou você gosta de impor a tua vontade e subjugar o outro? Qual das duas codependências é o teu maior problema? Eu descobri que o meu é a impositiva. Eu gosto de impor a minha vontade e anular a vontade do outro. Não é assim tão escrachado, sabe? Não é tão explícito. Mas eu me percebi nessa situação aqui. Eu percebo que, lembra que o perfeccionismo é um dos itens? Então, na verdade, perfeccionismo é um nome bonitinho para manipulação. Eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Se não for do meu jeito, não está bom. Isso não é só perfeccionismo, é manipulação. Você quer manipular o outro. Isso é codependência impositiva. Isso gera um relacionamento doentio. E isso precisa ser curado. Olha que interessante esse texto aí de Provérbios 9:6, que diz assim: deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Eu queria que você lesse esse versículo comigo, só que agora, em vez de insensatez, você vai ler codependência. Tá bom? Vamos lá? Deixem
A codependência, ela vai comprometer a tua vida pessoal, a tua vida familiar, os teus negócios, a tua empresa, a tua saúde e o teu ministério espiritual. Não, essa história de você falar assim, não, mas eu tenho problema de codependência só com o meu cônjuge, é mentira. Codependência se expressa em todas as áreas. É que em casa você deixa a máscara cair e mostra a tua cara. Ali você é um codependente explícito. Mas nas outras áreas, você também vai exercer a mesma codependência. Só que ela vai, lembra que eu falei que quando você é anulativo no trabalho, você é impositivo em casa e vice-versa? Vai intercambiando. Ela é uma doença emocional. Ela tem que ser, primeiro, detectada. Quando detectada, tem que ser confrontada. E quando for confrontada, tem que ser curada. Aqui fala o seguinte, ó. Qual é o limite para ajudar os outros? Ajudar o outro é bom ou não é? Devemos ou não devemos? Mas tem um limite. Existe um limite para você ajudar as outras pessoas. Deixa eu ver se é aqui que está a definição. Aqui, ó. Antes de falar o que o Bill Johnson falou, aqui tem uma definição que diz assim: viver mais o problema do outro. Viver o problema do outro como se fosse o seu e ajudar mais dos outros do que a si mesmo, essa é uma definição de codependência. Viver o problema do outro mais do que o seu e ajudar mais o outro do que a si próprio. Isso é codependência. E olha o que o Bill Johnson fala ali na definição dele, ó. Quando você entender plenamente quem Deus te chamou para ser, você não vai querer ser ninguém além de si mesmo. A questão da codependência é que ela tende a cronicidade, ela vai piorando. Tem pessoas, por exemplo, que ela sai de um relacionamento codependente e entra em outro. Sai de um relacionamento com pessoas perturbadas e problemáticas, e quando ela deveria dar o grito de liberdade, não, pois ela consegue achar alguém igual ou pior. É o que aí no mundo vulgarmente se fala de dedo podre, né? A pessoa tem o dedo podre. Dedo podre para homem, dedo podre para mulher, dedo podre para relacionamento. Mas o problema é que ela é controlada por uma doença emocional, chamada codependência. Enquanto você não curar a tua codependência, você não vai curar teus relacionamentos. Você vai sair de um relacionamento ruim para um pior. E tem um outro problema sério também, porque quando você se envolve demais com os problemas dos outros, você acaba interferindo na ação de Deus na vida das pessoas. Por quê? Porque se nós dependermos do Senhor, existe um negócio em nós chamado intuição. Quem é íntimo de Deus, quem vive na comunhão com Deus, tem intuição. A intuição te impede de se envolver em situações que você não deve se envolver. Mas você olha para aquilo e fala, meu Deus, mas eu como um bom cristão não posso deixar essa pessoa passar por isso. E se essa pessoa está passando por um tratamento de Deus? Se essa pessoa é extremamente orgulhosa, arrogante, prepotente, ela precisa de um tratamento de Deus e você está ali para colocar o teu dedo na ferida dela. Teu dedo contaminado, cheio de bactérias, colocado na ferida dela. Além de você não ajudá-la, você está prejudicando a ação de Deus na vida dela. É o que se chama de misericórdia carnal. É impedir que os outros sofram as consequências dos erros que eles mesmos criaram, as circunstâncias que eles se envolveram. E aí tem uma situação pior ainda, que é a da impositiva, que é quando a pessoa acerta alguma coisa, ela acha que ela só acertou por causa da tua intervenção. Né? Meu Deus, o que seria do mundo ou de Deus sem mim? Parece engraçado, né? Mas a pessoa que tem codependência impositiva, ela se acha importante nesse nível. O codependente diz sim quando quer dizer não, anula-se em benefício do outro, criando para si uma
falta de significado e satisfação. Aí conclui com aquele texto do Bill Johnson, né? E depois tem uma perguntinha para você refletir, que diz assim, ó: você se sente culpado quando não consegue ajudar os outros? Fala a verdade. Fala a verdade. Você se sente culpado quando não pode ajudar, não consegue ajudar os outros? Dependendo qual o teu grau de codependência, isso aí é uma luta para você. É uma luta. É difícil vencer isso aí. E aí, então, já temos o diagnóstico, agora qual que é o caminho para a cura, que é o que nos interessa aqui, né? Nós estamos aqui para ser curados da codependência. Primeira coisa que você tem que fazer é desenvolver o seu próprio projeto de vida. Você tem um projeto de vida? Você tem um objetivo claro e definido? Quem você quer ser, aonde você quer chegar? O que você quer ser? Porque geralmente num relacionamento de codependência isso é confuso. Você não tem um objetivo claro e definido. Você confunde o teu com o da pessoa que você tem um problema de codependência. Você vive a vida dela. Você está ali para satisfazer o desejo e a realização da vida dela. Você não está ali para resolver o teu. Ou, quando é impositiva, você usa o outro para chegar aos teus objetivos. Os dois são doentios. Então, nós precisamos ter um propósito definido. Olha o que diz o texto. Ó. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. O Senhor, Ele tem plano, objetivo, definido para a vida de cada um de nós. O que nós precisamos é descobrir qual é o plano de Deus para a minha vida. Sempre vai estar relacionado com duas coisas, tá? Do lado positivo, com as habilidades naturais que Deus te deu. Presta atenção nas habilidades que Deus te deu. O teu propósito de vida está relacionado com elas. E o outro está relacionado com a tua dor. A nossa dor tem intimidade com o nosso propósito. Aquilo que é o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa luta, isso tem intimidade com o nosso propósito. Preste atenção nisso. Quando você curar o teu problema de codependência, quantas pessoas com esse mesmo problema você vai poder ajudar? Lembre que pessoas curadas curam e pessoas doentes adoecem os outros. Então é muito importante que nós tenhamos claro que Deus tem um plano, eu preciso estar claro qual que é esse plano e que o objetivo final de Deus é fazer você prosperar. Prosperidade não é só ganhar dinheiro. Prosperidade é você ter, eu vi uma definição muito legal, né? É ausência, prosperidade é ausência de, me deu um branco agora, de necessidade. Se você não tem necessidade, você é um próspero. Se você é suprido naquela área específica, você é alguém próspero. Então Deus quer fazer você prosperar nessa área de relacionamento também. Então Ele tem um plano para você. Ele sabe o que Ele quer para você. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Codependência é um estado de desesperança. Você está desesperançado consigo mesmo e com os outros. Lembre que quando nós nos frustramos com as pessoas, a culpa é totalmente nossa. Você colocou expectativas sobre pessoas as quais elas não poderiam satisfazer, porque você vive num relacionamento de codependência. Isso pode ser conjugal, isso pode ser na empresa que você trabalha, isso pode ser na igreja. Por que as pessoas, por exemplo, quando acontece um escândalo de um líder espiritual, um pastor lhe rouba, ele adultera, ele faz não sei o quê, e a pessoa então desiste da vida de fé dela? Tem cabimento um negócio desse? Você está aqui por causa do pastor Jefferson, então. O dia que ele tropeçar, acabou a tua vida de fé. Então você está numa relação de codependência com ele.
Nós podemos admirar, nós podemos respeitar, nós podemos honrar e aprender. Mas cuidado, não crie codependência com as pessoas, esperando das pessoas perfeição. Vou te falar uma coisa, aqui dentro dessa sala, não sei lá fora, mas aqui não tem ninguém perfeito. Qualquer um que está aqui pode te frustrar. Não crie perspectivas irreais a respeito dos outros, para você não criar um relacionamento de desesperança. Ame o próximo, mas não viva a vida do próximo. Cada um precisa ter a sua própria vida, cada um tem o seu destino pessoal. A nossa vida tem que ser uma vida de colaboração e não codependência. Deus nos criou para nós colaborarmos uns com os outros. Quando Deus falou para Adão, não é bom que você esteja só, eu vou lhe fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea, qual que era a ideia de Deus? É que Eva cooperasse, uma cooperadora, uma colaboradora. Não era nem para o Adão anular ela, nem para o Adão se anular por conta dela, eles terem uma relação. Mas o que aconteceu diante da árvore do conhecimento do bem e do mal? Adão teve uma atitude anulativa. Ele anulou a vontade dele para agradar a Eva. E olha onde é que nós viemos parar. Então tome cuidado com isso. Sempre o nosso balizador vai ser a vontade de Deus. Vai ser a palavra de Deus. Vão ser os princípios do Senhor. Acho que aqui que tem um versículo. Aí, ó. O amor, Romanos 13:10 diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Agora eu quero que você leia comigo de novo. Nós vamos trocar mal por codependência. Amém? Vamos lá? O amor. Codependência é um mal na nossa vida. É um mal. Relacionamento de codependência são maus relacionamentos. Anular para ajudar o outro não é amor, é controle, é manipulação. O manipulador precisa estar no controle para se sentir seguro. Ele espera recompensa pela ajuda. Isso está implícito, não é explícito. Ame o próximo como a si mesmo. Não anule a vida do próximo, não subjugue o próximo, não se imponha sobre o próximo. Essa é um relacionamento de codependência. Vamos responder lá na apostila. Ó. Alguém na sua família, amigos ou outra esfera com quem você tem se importado mais do que com você mesmo? Seja sincero agora, hein? Pensa no marido, pensa na esposa, pensa nos filhos, pensa nos netos. Dependa de Deus. Nós temos que abandonar a codependência e substituí-la pela dependência. Dependência é algo saudável e nós precisamos depender do Senhor. Nós temos como que uma balança. De um lado nós temos a independência, que é péssima. Do outro nós temos a codependência, e o fiel da balança é a dependência. Dependa de Deus, dependa do Espírito Santo. Dependa da vontade do Senhor. E muitas vezes Deus a palavra dele, às vezes está escrita na Bíblia, mas muitas vezes, na maioria, ele vai usar pessoas. Vai usar relacionamentos. Então nós precisamos de relacionamentos saudáveis. Não, ó, 2 Coríntios 3:5, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. O que acontece? É quando você inverte esse versículo. E você passa então a confiar na força do seu braço. Força do teu braço pode estar aqui, ó. Você confia na tua inteligência, na tua sabedoria, na tua experiência. Como isso é enganoso, gente.
Como é enganosa a experiência humana. Então nós precisamos aprender a confiar no Senhor, no Espírito Santo, na palavra de Deus. Confie em Deus, Ele vai cumprir os seus planos na sua vida e na vida das pessoas, sem interferências desnecessárias suas na vida das pessoas ou das pessoas na sua vida. Tem uma definição aqui da Melody Beef que diz assim: se você quer se livrar da codependência, você tem que fazer alguma coisa para que isso aconteça. Não importa mais de quem é a falha do passado. A sua codependência se torna o seu problema e resolver o seu problema é a sua responsabilidade. O problema é quando a gente terceiriza a solução dos nossos problemas. Você espera que o outro resolva. Isso é codependência, gente. Isso é definição de codependência. É esperar que o outro resolva o seu problema. Não faça isso. Se você tem feito isso, está na hora de mudar. Está na hora de chamar para si a responsabilidade. Aí, concluindo, João 8,32 diz que você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Tudo isso que a gente ouviu aqui ainda é uma mera informação. É uma mera informação. Só vai se tornar verdade para você quando for praticada. Essa é a diferença da informação para a verdade. Nós recebemos a informação, o que é codependência, como a interferência que ela tem na nossa vida, os resultados. E o que nós devemos fazer para nos livrar dela. Então, conheça, reconheça, quebre essas correntes e prove a liberdade que está no Senhor. A pergunta facilitadora, agora nós vamos para os grupos, né? Você tem o controle ou é controlado por alguém? Vamos fazer até fiz algumas paráfrases aqui, né, para dar nome aos bois. Vamos trocar isso, né? Em vez de você ter o controle é controlado por alguém, vamos falar assim: você anula ou é anulado por alguém? Você manipula ou é manipulado por alguém? E você chantageia ou é chantageado por alguém? Talvez tendo mais palavras, mais sinônimos, a gente cai na real e descobre o quanto de problema com codependência nós temos. Eu me enxerguei em muitas dessas coisas aí. Amém? Pessoal da Glorious Band. Da minha parte é isso. Obrigado por me ouvirem. Deus abençoe a todos.